Todo dia você termina o trabalho, chega em casa cansado, janta, e às 8, 9 da noite ainda tem 3, 4 horas antes de dormir. 3 horas que vão para a televisão, para o celular, para o sofá. 3 horas que poderiam estar colocando dinheiro no seu bolso. Não estou falando de sacrifício extremo. Não estou falando de abrir mão do sono ou da saúde. Estou falando de usar as horas que você já está acordado, que já existem no seu dia, de uma forma que gera renda real no final do mês. Uber à noite é uma das poucas fontes de renda extra no Brasil hoje que você consegue ligar e desligar quando quiser, sem chefe, sem horário fixo, sem contrato. Você entra quando pode e sai quando quiser. Mas tem uma diferença enorme entre motorista que liga o aplicativo sem estratégia e motorista que entende como o Uber funciona à noite. Essa diferença pode representar R$ 1.500, R$ 2.000 a mais por mês nas mesmas horas trabalhadas. E hoje eu vou te mostrar exatamente como funciona esse jogo. O que fazer, quando fazer, onde fazer e o que a maioria dos motoristas noturnos está errando sem perceber. Deixa eu te mostrar como a maioria das pessoas começa com Uber à noite. Decide experimentar numa quinta-feira. Liga o aplicativo às 20 horas. Fica esperando. Corre lá para o outro lado da cidade buscar um passageiro. Leva para um lugar distante. Fica parado esperando de novo. Faz 4, 5 corridas em 3 horas. Soma o valor. Desconta o combustível. Olha para o resultado e pensa que não valeu a pena. Desanima. Tenta de novo no fim de semana. Resultado parecido. E conclui que Uber à noite não é negócio. Mas o problema não era o Uber, era a estratégia. Ou melhor, a falta de estratégia. Porque motorista que não sabe onde estar, quando estar e como usar as ferramentas do aplicativo a seu favor, vai sempre ganhar pouco, independente de quantas horas ficar na rua. E tem um custo que a maioria não calcula antes de começar. Combustível é o maior inimigo do lucro do motorista. Uma corrida que paga R$ 20, mas que consumiu R$ 15 de combustível entre deslocamento e espera, rendeu R$ 5 líquidos, menos de R$ 2 por hora, sem contar o desgaste do carro, sem contar a manutenção, sem contar o seu tempo. Quem não faz essa conta está trabalhando para pagar combustível e desgastar o carro, não para construir renda extra de verdade. E tem um lado emocional nessa situação que precisa ser dito. Você está cansado do dia. Decidiu trabalhar à noite para melhorar a situação financeira. Passou horas no trânsito, atendeu passageiro difícil, ficou parado em fila de espera e, no final, o dinheiro mal cobriu o combustível. Essa frustração é real e faz muita gente desistir antes de aprender a fazer certo. E antes de continuar, me faz um favor. Coloca aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. Quero ver de onde está vindo esse pessoal. Já vi motorista de todo o Brasil por aqui e sempre me surpreendo. Comenta aí. Aqui está o que motoristas experientes sabem que a maioria nunca para aprender. O Uber trabalha com preço dinâmico. Isso significa que o valor das corridas sobe quando a demanda é maior do que a oferta de motoristas na região. O aplicativo mostra isso através do mapa de calor, aquelas regiões coloridas que indicam onde a demanda está alta. Quando o preço dinâmico está ativo, uma corrida que normalmente pagaria R$ 18 pode pagar R$ 30, R$ 40, R$ 50. Mesma distância, mesmo tempo. Valor completamente diferente. Motorista que entende isso posiciona o carro nas regiões certas, nos momentos certos, e captura essas corridas de alto valor. Motorista que não entende fica rodando sem destino e pega corridas pelo valor base o tempo todo. E à noite, o preço dinâmico aparece com muito mais frequência do que de dia. Por uma razão simples: menos motoristas na rua, mesma ou maior demanda de passageiros. Sexta à noite, sábado à noite, são os picos mais previsíveis, mas tem outros momentos que a maioria não considera. Shows e eventos culturais. Quando termina um show grande, uma partida de futebol, um evento numa arena ou teatro, centenas de pessoas precisam de transporte ao mesmo tempo. A demanda explode.
o preço sobe. E motorista posicionado a poucos quarteirões dali captura essas corridas, enquanto quem está do outro lado da cidade nem sabe que o pico está acontecendo. Horário de fechamento de bar em regiões de entretenimento. Quando os bares fecham, o mesmo fenômeno acontece numa escala menor, mas consistente. Toda semana, no mesmo horário, nos mesmos bairros. Chuva. Quando chove à noite, a demanda por Uber dispara. Quem estava de aplicativo ligado numa região movimentada quando a chuva começa, captura uma janela de corridas de alto valor que pode durar 1 a 2 horas. Esses padrões são previsíveis, acontecem toda semana, e quem os conhece agenda as horas de trabalho em torno deles. Agora, o que muda na prática para transformar o Uber noturno em renda extra real? Primeiro passo: define uma meta horária mínima, não uma meta de horas trabalhadas. Em vez de pensar em trabalhar 4 horas por noite, pense em ganhar R$ 50 líquidos por hora. Se em 2 horas você atingiu R$ 100 líquidos, pode parar. Se em 4 horas não atingiu, avalia se vale continuar ou se a noite simplesmente não estava boa. Meta por hora faz você parar de aceitar corridas ruins para preencher tempo e começa a ser seletivo com o que aceita. Segundo passo: estuda o mapa da sua cidade por 2 semanas antes de criar uma rotina. Mapeia onde ficam as regiões de entretenimento, onde ficam os bares e restaurantes mais movimentados, onde ficam as arenas e teatros, onde ficam as saídas de metrô mais usadas à noite, onde ficam os hospitais, que geram demanda constante em qualquer horário. Esses pontos são seus pontos estratégicos. Estar próximo deles nos horários certos é o que separa motorista que ganha bem de motorista que reclama do aplicativo. Terceiro passo: usa a agenda de eventos da sua cidade. Toda sexta-feira, antes de sair, verifica o que está acontecendo na cidade no fim de semana. Show grande, jogo de futebol, festival, evento corporativo com muita gente. Esses eventos são oportunidades previsíveis de demanda alta. Você não precisa ficar do lado de fora do evento. Precisa estar a 5, 10 minutos do local quando o evento terminar. Porque quando a multidão sai, o aplicativo vai te colocar na frente da fila se você estiver próximo. Quarto passo: calcula o custo real de cada hora trabalhada, não só o valor recebido. Antes de sair para trabalhar, sabe qual é o preço do combustível, qual é o consumo médio do seu carro e qual é a estimativa de quilômetros que vai rodar. Com isso, você consegue calcular o custo de combustível da noite antes de começar. Divide o custo de combustível pelo número de horas planejadas. Esse é o custo fixo por hora. Para cada hora ser lucrativa, você precisa ganhar mais do que esse valor, mais uma margem para manutenção e desgaste do veículo. Quem não faz essa conta não sabe se está ganhando ou só girando. Quinto passo: avaliação alta é dinheiro no bolso. No Uber, a avaliação alta mantém você elegível para categorias premium, como Uber Black e Uber Comfort, que pagam significativamente mais por corrida. Uma noite de Uber Comfort bem planejada pode render o dobro de uma noite de Uber comum nas mesmas horas. Para manter a avaliação alta, o básico funciona: carro limpo, sem cheiro forte, temperatura agradável, sem música alta sem perguntar, sem conversa forçada com quem não quer conversar. E confirmação do destino antes de arrancar, para evitar confusão que gera a avaliação ruim. Pensa em 2 homens que moram na mesma cidade, têm o mesmo carro e decidiram fazer Uber à noite para complementar a renda. O primeiro liga o aplicativo às 20 horas de qualquer dia, fica rodando sem destino, aceita tudo que cai, não sabe onde a demanda está, não conhece os eventos da cidade, não calcula custo por hora, trabalha 4 horas por noite, 3 vezes por semana. E no fim do mês tem um resultado que mal compensa o desgaste. O segundo passa um fim de semana estudando a cidade. Mapeia os pontos quentes, verifica a agenda de eventos, define metas horárias,
Trabalha 2 horas na sexta e 2 no sábado, posicionado nas regiões certas, nos horários certos. E no fim do mês, tem um resultado que representa uma diferença real na vida financeira da família, trabalhando menos horas do que o primeiro. Mesma cidade, mesmo carro, mesmo aplicativo. A diferença é estratégia. Renda extra com Uber à noite funciona de verdade para quem trata como negócio, não como passatempo. Para quem entende as regras do jogo antes de entrar na rua. Para quem mede resultado, ajusta a rota e usa o tempo disponível de forma inteligente. Você já tem o carro, você já tem as horas da noite. O que faltava era saber como usar esses 2 recursos da forma mais eficiente possível. Agora você sabe. A próxima sexta à noite pode ser diferente. Me fala nos comentários, você já fez ou faz Uber à noite? Qual é a maior dificuldade que você encontra para fazer valer a pena? E qual desses pontos você ainda não estava usando na sua estratégia? Quero ler a sua experiência aqui, porque motorista que aprende com motorista avança muito mais rápido do que quem descobre tudo sozinho.